Como vimos na videoaula sobre ilustração e seus gêneros, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A ilustração pode ter 3 gêneros. Hoje vamos estudar sobre o gênero informativo, que tem como característica estar vinculado ao conhecimento científico. Um exemplo de ilustração desse gênero é a ilustração científica, entre elas a ilustração botânica. A ilustração botânica refere-se à ilustração de vegetais e pode englobar plantas, flores, frutos e sementes. Através dela, é possível representar também partes que não são visíveis a olho nu. Para isso, basta abrir a planta, dissecando-a, e desenhar essas partes utilizando o microscópio. Tem flores, por exemplo, que são tão pequenas que podem possuir menos de 1 centímetro de tamanho, e só podem ser vistas utilizando o microscópio. Essas ilustrações podem ser feitas através da fotografia ou através do desenho manual ou digital, dependendo apenas da afinidade e estilo do artista, ou seja, essa escolha é pessoal. O interessante é que, apesar de hoje em dia termos mais tecnologia, ela não exclui as ilustrações feitas com o desenho convencional. Se prestarmos atenção nos livros de ciências ou de medicina, e até mesmo nos manuais de aparelhos eletrônicos, pois essas ilustrações também pertencem ao gênero informativo, podemos perceber que a maioria das ilustrações são feitas com o desenho. Isso acontece porque nossos olhos percebem melhor um desenho do que uma foto. O fundo em branco do desenho também ajuda a torná-lo mais nítido, e na fotografia muitas vezes permite focar em apenas uma parte. Sendo assim, as novas tecnologias não excluem o desenho convencional e podem ajudar o ilustrador, pois é possível começar um desenho de forma manual e finalizá-lo em um programa de computador, ou realizar o desenho de forma digital, imprimi-lo e finalizar o desenho de forma manual. Também é possível tirar fotos da planta para ajudar na hora de desenhar. Por isso, a modernidade não exclui o processo convencional de desenhar, e essas ilustrações feitas com desenho são realizadas hoje em dia por muitos profissionais. Esses profissionais não precisam ser artistas, pois muitos cientistas realizam essas ilustrações. Sendo assim, qualquer pessoa pode realizar uma ilustração botânica. Basta que o desenho siga um rigor científico. Afinal, as ilustrações do gênero informativo não podem gerar dúvidas. É preciso que um observador compreenda claramente o que está vendo. Então, para realizar uma ilustração botânica, o ilustrador precisa ter um conhecimento mínimo em arte e em ciências. Ele precisa compreender as estruturas da planta que será desenhada e precisa saber o que é importante para mostrar nessas ilustrações. Mas também precisa saber as técnicas artísticas para realizar essas ilustrações, como o estudo linear ou estudo de linha, que é responsável pela estrutura do desenho, o estudo de luz e sombra, para dar volume e sensação de realidade ao desenho, e da técnica que irá finalizar o desenho. Geralmente, as ilustrações botânicas podem ser finalizadas preta e branca ou coloridas. Primeiro, o ilustrador faz o desenho a lápis, para servir como um estudo. Mas para finalizá-lo, pode usar a técnica do pontilhismo, usando a tinta nanquim, no qual o desenho fica preto e branco, ou pode utilizar a tinta aquarela ou tinta guache, no qual o desenho fica colorido. As ilustrações botânicas são importantes porque registram uma espécie. Caso essa espécie entre em extinção, ela estará registrada para sempre, permitindo que as pessoas possam conhecê-las. Claro que existem outras formas também de registro. É possível colher uma parte da planta, colocá-la em uma prensa e desidratá-la, formando as escatas, que é o nome das plantas desidratadas. Essas escatas ficam guardadas em um lugar chamado herbário e são muito importantes para os cientistas e pesquisadores estudarem. Entretanto, as escatas ficam achatadas e, por isso, é possível também colher algumas partes da planta, guardá-las em um pote de vidro com álcool 70
pois assim conseguimos preservar a sua tridimensionalidade. Mas as ilustrações nos possibilitam mostrar também as cores, e muitas vezes a coloração de uma flor é importante para identificar a espécie, por exemplo. Nas ilustrações realizadas pelo desenho, também é possível representar em uma única imagem as diferentes etapas da vida de um vegetal ou até mesmo os estágios de vida de um inseto, como mostra a ilustradora Maria Sibila Merriam. Nessa imagem, podemos ver as folhas das plantas com furinhos e conseguimos deduzir que as lagartas se alimentam dessa planta. Posteriormente, elas fazem o casulo e, por fim, se transformam em borboletas. Essa forma de representação talvez não seria possível em uma única fotografia, afirmando mais uma vantagem do desenho convencional. Alguns ilustradores optam por representar o cenário em que essas plantas estão inseridas. Isso se torna importante para conhecermos mais sobre essa planta, assim como o bioma que ela pertence. Por isso, a ilustração botânica, além de ser uma fonte de estudo e de conhecimento, também pode ser um instrumento para preservarmos uma espécie de planta e o próprio meio ambiente. Dentre muitos ilustradores, destacamos a artista Margaret Mee, que, embora tenha nascido na Inglaterra, mudou-se para o Brasil, em São Paulo, para ensinar arte na Escola Britânica de São Paulo. Ela realizou diversas expedições pelas florestas brasileiras, especialmente na Amazônia, com o objetivo de procurar novas plantas e registrá-las. Devido a isso, ela descobriu novas espécies que até então eram desconhecidas pela ciência, e 9 delas receberam seu nome em sua homenagem. Nessas expedições, Margaret Mee também presenciou queimadas e a devastação das florestas. Ela lutou ativamente pela conservação da biodiversidade brasileira, denunciando através da imprensa nacional e internacional a destruição e o descaso com as florestas brasileiras. Ela foi muito conhecida também por suas críticas à exploração destrutiva da floresta amazônica, em uma época em que quase não se falava em preservação ambiental. O trabalho de um ilustrador botânico, de fato, é cheio de lutas e de aventuras. Realizar expedições por florestas, embora pareça uma ideia romântica, é repleto de dificuldades. Muitas vezes é preciso passar por lugares de difícil acesso, subir morros, andar muito, suportar o calor ou a chuva, além dos insetos e até mesmo de animais perigosos, além da ausência de conforto e muitas vezes de comida. Margaret Mee também passou por tudo isso e muitas vezes sofreu com algumas doenças, como a malária. Mas essas dificuldades não a impediram de se aventurar pelas florestas e de lutar por elas por toda a sua vida.